Bem-vindo de volta para a segunda parte deste episódio, entrando na sessão de perguntas e respostas. Perguntas e respostas dos investidores da Tesla, organizadas conforme votos no fórum saytechnologies.com. Cada quadro de perguntas inclui outra métrica, o número de ações representadas pelos acionistas que votaram. Certo, vamos começar com a pergunta dos investidores. A primeira pergunta é: qual é o status da 4680? Qual é a produção atual? A produção da 4680 cresceu 18 a 20% sobre o último trimestre, superando 1.000 por semana para o Cybertruck, o que dá cerca de 7 GWh por ano. Esperamos seguir à frente da demanda, ampliando a produção de células no segundo trimestre ao ativar mais linhas e mantendo semanas de estoque para garantir o ritmo. Nosso objetivo, e esperamos conseguir isso, é superar os custos dos fornecedores de células à base de níquel ao longo do ano. Sobre as 4680 em geral, como já discutimos. A empolgação por uma nova célula de bateria com maior capacidade, principalmente por ser maior, só convence pessoas ingênuas, encantados com o suposto gênio mítico de Musk. Palavra-chave: mítico. Não é tecnologia que muda paradigmas. Quando se trata da produção dessas células, a Tesla afirma que está resolvendo os problemas. Enquanto isso, o principal parceiro, os fabricantes profissionais de baterias da Panasonic, ainda não solucionaram os problemas na produção dessa célula. Para atender aos pedidos da Cybertruck, a Tesla precisou importar componentes e materiais de bateria da China na segunda metade de 2023. Segundo um relatório divulgado 3 semanas após o início do trimestre, os fornecedores de baterias Backup A-List, BYD e CATL recusaram os pedidos urgentes da Tesla. A empresa tem usado fornecedores chineses de segunda linha não identificados, segundo o artigo do AutoEvolution.com. A Tesla seguirá importando componentes de segunda linha até a Panasonic conseguir operar sua linha 4680 corretamente. Então, leve tudo o que foi dito na resposta anterior com um grão de lítio de água salgada. A segunda pergunta: qual o status atual do Optimus? Ele já realiza alguma tarefa na fábrica? Quando pretende iniciar a produção em massa? Somos capazes de realizar tarefas simples de fábrica, devo dizer, tarefas de fábrica no laboratório. Acreditamos que teremos o Optimus em produção limitada na fábrica e o próprio robô realizando tarefas úteis na própria fábrica antes do final deste ano. Talvez consigamos vendê-lo fora até o fim do próximo ano, mas são só suposições. Como já disse, acho que o Optimus será mais valioso que todo o resto. Se você tem um robô humanoide senciente que é capaz de navegar pela realidade e realizar tarefas sob demanda, a economia não tem limite significativo de tamanho, é isso que vai ocorrer. Acredito que a Tesla está mais bem posicionada que outros fabricantes de robôs humanoides para alcançar a produção em larga escala com inferência eficiente no próprio robô. Há muito para analisar nessas afirmações. Primeiro, precisamos esclarecer a principal distorção sobre o homem de lata do Musk, a alegação de senciência. Espero que o Musk tenha usado esse termo por engano no lugar de inteligência artificial, porque se ele realmente quis dizer que a Tesla pretende tornar os robôs sencientes, fãs de Jornada nas Estrelas, a nova geração vão lembrar do episódio O Valor de um Homem, da segunda temporada, em que Data enfrentou um tribunal para decidir se era um ser senciente ou apenas uma torradeira da frota estelar. No episódio Qualidade de Vida, temporada 6, episódio 9, Data defende Exocomps, robôs que exibem sinais iniciais de autoconsciência. Um robô senciente e um robô com inteligência artificial são duas coisas completamente diferentes. Robôs com inteligência artificial podem ser treinados para executar tarefas e usar aprendizados anteriores para se adaptar a situações parecidas. Mas um robô senciente... Agora, você está equilibrando as questões morais do avanço tecnológico contra a servidão forçada de uma consciência autoconsciente, que teria todo o direito de mandar você se ferrar, se você ordenasse que ela se colocasse em perigo ou esperasse que trabalhasse sem parar para o seu benefício. Se você ordenasse que ela se colocasse em perigo ou esperasse que trabalhasse sem parar para o seu benefício. Sempre fomos descartáveis. Elas fazem o trabalho sujo, fazem o trabalho que ninguém mais quer fazer porque é difícil demais ou perigoso demais. Gerações inteiras de pessoas descartáveis, falando. Sobre escravidão, Acho que isso é um pouco pesado. Não acho que seja... Um pouco pesado. Acho que isso é o... A verdade é... Parece que a empresa nem sabe de onde vem sua receita como montadora. A crença de que esse robô bípede
desajeitado de alguma forma, vai ascender ao topo do ecossistema da empresa e então revolucionar a economia de todo o planeta, esbarra na realidade a cada passo. É basicamente isso que se pode esperar de um Chief Executive Officer, cujas ideias econômicas se resumem a afirmar que a economia é fundamental. Produto Interno Bruto per capita multiplicado pela população, declarado ao vivo nesta entrevista com o bilionário Ron Baron, notável e devoto Muskrat. Agora, a economia é basicamente o produto interno bruto per capita multiplicado pela população, sem restrição populacional. Por causa de um robô humanoide útil, não está claro que exista algum limite para o tamanho da economia. Nessas horas, lembramos de uma citação de Musk, sempre compartilhada por seus fãs. É uma paráfrase plagiada de uma famosa frase de Richard Feynman: "Nunca confunda educação com inteligência. Você pode ter um doutorado e ainda assim ser um idiota." Claro, Musk não tem doutorado, então a versão dele só faz referência a um diploma de bacharel. E Musk faz o máximo possível para provar o quanto a versão simplificada dele é precisa, em toda oportunidade que tem. A pergunta também foi sobre se o Optimus estava realizando alguma tarefa de fábrica para a Tesla atualmente, e Musk disse que sim, o Optimus estava fazendo algumas tarefas no laboratório. E ainda assim, não foi isso que apareceu em um vídeo que saiu 2 semanas depois, em 5 de maio. Ficou claro não o que Tesla Hat disse na manchete, mas que cada robô no laboratório precisa ser guiado por operadores humanos. Exatamente da mesma forma que o robô fez em um vídeo anterior, quando fingia dobrar camisetas de forma autônoma. O vídeo também mostrou como o robô é definitivamente destro, já que o braço esquerdo fica pendurado ao lado e não faz nada durante esse procedimento de encaixotar baterias. Qualquer croupier de blackjack de cassino pode te dizer que usar a mão esquerda para apresentar a mão direita para acelerar o processo seria muito mais eficiente. O robô figura 1 da OpenAI já descobriu isso. Note a troca do copo entre as mãos, tornando-o ambidestro. Organizar com as 2 mãos de forma independente é ainda melhor. Mas por que esse robô separador de baterias precisaria de pernas para essa tarefa? São articulações e componentes inúteis. No fim, uma máquina de braço único, montada na mesa e focada em tarefas específicas, seria melhor. Quero dizer, talvez esse seja um ponto que vale a pena enfatizar. A eficiência de inferência de inteligência artificial da Tesla é muito superior à de qualquer outra empresa. Nenhuma empresa se aproxima da eficiência de inferência da Tesla. Fizemos isso pois o hardware de inferência no carro era limitado. Nunca tivemos escolha, mas haverá muitos benefícios, sinceramente. Isso só parece mais conversa. Sólido, criado para sugerir que Musk programe sistemas melhor que cientistas da computação experientes. Musk, o programador enrolado do Zip2, ainda acha que é o melhor, mesmo que tudo o que ele programou teve que ser completamente reescrito. Neste ponto, acho que sei mais sobre manufatura do que qualquer pessoa viva na Terra, considerando a tendência de Musk de exagerar suas habilidades e as de seus produtos. Uma declaração como essa, em que a Tesla afirma ter alguma vantagem em uma categoria, teria muito mais peso se fosse confirmada por uma terceira parte independente. E ninguém mais parece estar disposto a confirmar isso. Na verdade, Musk comentando sobre software e programação já resultou em alguns de seus momentos mais constrangedores. Enquanto montamos este vídeo, Musk está sendo criticado no Twitter pelo cientista da computação Yan LeCun, que expõe sua falta de conhecimento, onde as redes neurais convolucionais são usadas no software Full Self-Driving do Musk. Acontece que Yan é o principal engenheiro de inteligência artificial da Meta e vencedor do prêmio Turing. O estrago que Yan está causando em Musk me lembra uma das postagens mais icônicas sobre Musk feitas por Rod Hilton, ex-engenheiro de software do Twitter. Ele falava de carros elétricos. Não entendo nada disso, então quando diziam que ele era um gênio, eu acreditava. Depois ele começou a falar sobre foguetes. Eu não entendo nada de foguetes. Então, quando as pessoas diziam que ele era um gênio, eu achava que ele devia ser mesmo um gênio. Agora ele fala sobre software. Por acaso, eu entendo muito de software. E Elon Musk está falando as maiores besteiras que eu já ouvi alguém dizer. Então, quando as pessoas dizem que ele é um gênio, eu penso que é melhor ficar bem longe dos carros e foguetes dele. Obrigado! A você. A terceira pergunta é: qual a avaliação atual da Tesla sobre a aprovação regulatória do Full Self-Driving não supervisionado nos Estados Unidos da América? Como devemos definir o limite de segurança em relação aos motoristas humanos?
Alguns estados já criaram leis para veículos autônomos. Esses estados estão abrindo caminho para as operações, enquanto os dados dessas operações orientam uma adoção mais ampla de veículos autônomos. Esperamos que esses estados, o trabalho em andamento e os dados fornecidos facilitem uma aprovação regulatória mais ampla. Nos Estados Unidos, na América e em outros países, Tem sido bastante útil que outras empresas de carros autônomos estejam abrindo caminho pela selva regulatória. Isso é realmente muito útil. Elas, obviamente, já estão operando em São Francisco há um tempo, então essas aprovações estão acontecendo rapidamente. Aqui está a questão sobre outras empresas abrindo caminho para veículos autônomos. E isso volta ao que foi dito antes. O sistema da Mercedes utiliza vários sensores, como citado antes, para operar de forma autônoma. Por que Musk presumiria, mesmo por um minuto, que a aprovação da Mercedes para operar o sistema deles abriria caminho para ele usar o sistema dele, que é inferior e baseado apenas em visão? De qualquer forma, isso demonstra que a Tesla não é de forma alguma líder do setor e precisa que outros, como ele mesmo diz, abram caminho para eles. Se os carros autônomos forem o futuro, a Tesla parece mal posicionada para aproveitar essa mudança. Isso confirma reportagens independentes que mostram que a Tesla está distante das líderes do setor. A Guidehouse relatou que a Tesla não está nem entre as 10 melhores empresas de veículos autônomos. Enquanto isso, porque o primeiro palestrante mencionou como a Tesla espera expandir o esquema Full Self-Driving para outros países. Devemos mencionar que no Canadá, a Transport Canada continua proibindo a importação ou venda de veículos autônomos, e a província da Colômbia Britânica tornou ilegal operar softwares de direção autônoma nos níveis 3 ou superiores da Society of Automotive Engineers. Espero que uma legislação semelhante seja implementada em todo o país em um futuro próximo. Nos Estados Unidos, em Kentucky, o governador vetou um projeto de lei que legalizaria veículos autônomos no estado. E quanto mais surgirem relatos de acidentes e fatalidades resultantes do Full Self-Driving, mais prudentes essas ações do governo parecerão. Se você apresentar dados em escala significativa que provem que o carro autônomo tem metade da taxa de acidentes dos carros dirigidos por humanos, isso seria conclusivo. Acho que isso é difícil de ignorar, porque nesse ponto, impedir a autonomia significa matar pessoas. Musk recorre ao alarmismo, uma tática usada há pelo menos 8 anos sobre direção autônoma, culpando repórteres e céticos por atrasar o lançamento de seus carros devido a reportagens negativas. Se Musk depender de estatísticas como ser 50% mais seguro que um motorista humano, numa conversa dessas ele deve começar a contribuir para as estatísticas, não encobri-las sempre que pode. Vez após vez, a Tesla não colaborou com as autoridades de transporte na investigação de um acidente envolvendo possível uso do Full Self-Driving ou Autopilot, incluindo casos em que o sistema desligou sozinho antes do impacto do acidente. Então, isso será um bom indicativo de que a Tesla está pronta para aceitar a realidade dessas estatísticas. Quando forem totalmente abertos e transparentes com os dados, mesmo quando não os favorecem. E mesmo enquanto estávamos reunindo essas informações, saiu a notícia de que uma investigação federal sobre um recall que afeta 2 milhões de veículos da Tesla concluiu que o recall foi inadequado para lidar com os problemas. Após 20 acidentes, novo relatório aponta que os 200 acidentes investigados com 29 mortes, ambos são separados da investigação criminal do Departamento de Justiça. Vamos ser honestos aqui, a Tesla nem consegue fazer com que os limpadores de para-brisa automáticos funcionem direito. Então, não deveria ser surpresa que permitir esse mesmo nível de habilidade de programação para operar o veículo inteiro possa resultar em acidentes e perda de vidas. Agora, se nas redes sociais você ouviu falar sobre a comparação com elevadores, onde Musk comparou carros autônomos a elevadores, foi aqui que isso aconteceu na apresentação. Acredito que não haverá grandes barreiras regulatórias, desde que haja dados que provem que o carro autônomo é mais seguro que o dirigido por humanos. Na minha opinião, isso será muito parecido com elevadores. Os elevadores costumavam ser operados por um cara com um interruptor de relé. Às vezes, esse cara cansava, bebia ou errava e prendia alguém entre andares. Agora só entramos no elevador e apertamos um botão, nem pensamos nisso. É estranho se alguém estiver lá com um interruptor de relé. É assim que os carros vão funcionar. Primeiro, embora ocorram raros acidentes bizarros, o número de pessoas cortadas ao meio por elevadores não é estatisticamente significativo. E apostaríamos que esses acidentes não foram causados por elevadores com um operador bêbado,
como Musk postulou. Se alguém achar links sobre casos de operadores de elevador bêbados que mataram alguém cortado ao meio, coloque nos comentários do vídeo. Só por curiosidade mórbida. Em segundo lugar, comparar um veículo independente e não preso a trilhos, que se move em um ambiente 3D se você incluir elevação em várias velocidades, chegando a mais de 200 km por hora, com um compartimento fechado que opera em um ambiente restrito, em uma única dimensão, subindo e descendo a uma velocidade relativamente constante e muito mais lenta, mostra que Elon Musk não entende a comparação que está sugerindo. Terceiro, elevadores sem operador quebram o tempo todo. Quem mora em cidade grande provavelmente já ficou preso em elevador algumas vezes. A diferença é que quando os controles do elevador apresentam defeito, ele não está se movendo em velocidade de rodovia, com pessoas inocentes em perigo mortal sem saber. E as chances de o elevador pegar fogo espontaneamente e depois te trancar lá dentro para morrer queimado também são muito menores. Preciso esclarecer que a Tesla vai operar a frota. Pense nela como uma mistura de Airbnb e Uber. Portanto, a Tesla terá e operará parte da frota de carros. Alguns carros serão de propriedade do usuário final. Esse usuário pode incluir ou tirar seu carro da frota a qualquer momento. Eles podem solicitar o carro de volta a qualquer momento para uso exclusivo. É preciso uma resposta ampla. Primeiro, Musk esclarece que quando o Cybercab Robotaxi for lançado para o público em geral, a intenção é que a Tesla opere a frota. Isso realmente vai contra a forma como o Robotaxi foi vendido aos seguidores de Musk anteriormente, onde qualquer pessoa que comprasse um Model 3 por $35 mil poderia ganhar $30 mil por ano com esse carro. Agora, Musk afirma que vários carros da Tesla operarão, comparando o modelo ao Uber ou Airbnb, exceto que o modelo de negócios dessas empresas é usar os veículos, propriedades ou ativos de outras pessoas, sem possuir nenhum deles. Uber e Airbnb são plataformas de software, não franquias de táxi ou redes de hotéis. E o Airbnb tem se mostrado um modelo bastante problemático ultimamente. Além dos carros que a Tesla terá e operará, ele afirma que outros donos de Tesla podem incluir ou retirar seus veículos da frota a qualquer momento. Isso causaria conflito entre prestador de serviço e participante. Por exemplo, se um distrito tiver 10 carros, 5 são da Tesla e 5 dos participantes. Quem recebe as chamadas, em que ordem, quando elas chegam? Os participantes têm prioridade? Ou eles ficam com o que sobrar? Uma vez, os veículos da Tesla ficam ocupados, assim a empresa fica com a maior parte do dinheiro. Além disso, haveria questões sobre licenciamento e seguro de veículos pessoais sendo usados como um serviço autônomo de transporte. A questão dos danos caso o interior seja destruído por um passageiro. Outra questão sobre os táxis da Tesla. Quem cuida da manutenção e limpeza desses carros? Sem supervisão, é difícil saber o que cada passageiro fez. Vomitou no banco de trás voltando de uma sexta-feira agitada. Veja como achamos que a responsabilidade seria resolvida. Quando um assinante entrega seu veículo para a Tesla, usar no sistema de robotáxis controlado e integrado pelo software da empresa. Tesla deveria ser responsabilizada por qualquer dano causado ao carro, qualquer acidente resultante desse uso e quaisquer ferimentos ou fatalidades decorrentes desses acidentes. O que seria um alívio para o dono do carro, mas uma situação incrivelmente ruim para a empresa e, consequentemente, para os acionistas da empresa. Atualmente, a Tesla enfrenta 5 novos processos diários, segundo o site plainsight.org. Então, a empresa provavelmente teria que montar uma nova equipe jurídica só para lidar com o fluxo constante de processos por homicídio veicular. Isso se a Tesla conseguir contratar seguro para esses veículos. O artigo de Paulo Carroll no InsuranceThoughtLeadership.com destaca bem o histórico de fanfarronice do Musk. No caso dos robotáxis, há ainda desafios para o setor de seguros por causa do aumento dos custos de reparo e da resistência a tarifas mais altas. Ele afirma que um motorista não precisa de seguro de responsabilidade civil quando não está dirigindo. Portanto, a responsabilidade ficará com os fabricantes e operadores dos veículos autônomos, o que apoia nossa afirmação anterior. Algo que precisamos trazer à atenção do espectador é o fato de que a Tesla recentemente resolveu 2 grandes processos judiciais envolvendo fatalidades relacionadas ao Tesla Autopilot. O primeiro está nos tribunais há anos desde então. O engenheiro da Apple, Walter Wang, morreu em seu Tesla em 2018 quando o Autopilot estava ativado
durante o acidente. Esse processo foi resolvido na véspera de ir a julgamento, e esse julgamento certamente teria lançado uma sombra pública muito longa sobre qualquer anúncio que Musk tenha para o dia 8 de agosto. Não há dúvida de que qualquer acordo não divulgado que eles pagaram à família de Wang teria sido muito menor do que o impacto negativo de relações públicas que a empresa teria sofrido, conforme os detalhes da morte dele fossem registrados publicamente. Em 30 de maio, a Tesla resolveu outro caso de defeito, evitando um julgamento por júri que ocorreria em breve. No acidente com o Model S, um ocupante ficou preso e morreu queimado após uma colisão em alta velocidade que também matou o motorista da Tesla. Ambos teriam prejudicado a imagem do anúncio de Elon Musk, previsto para 8 de agosto. É melhor resolver esses casos, selar os registros e fingir que não aconteceram. Com esses dois casos resolvidos, a Tesla enfrenta agora outro problema jurídico. A investigação criminal do Departamento de Justiça sobre o Full Self-Driving tem atuação paralela do Departamento de Veículos Motorizados da Califórnia, em nome dos consumidores. E o tribunal já autorizou a continuidade da ação coletiva. Com o crescimento da frota, passamos de 7 para 9 milhões e futuramente dezenas de milhões de carros no mundo. Com feedback contínuo, cada erro é incluído no treinamento, melhorando o processo. O ciclo de crescimento acontece da mesma forma que aconteceu com a busca do Google, esse tipo de ciclo. É muito difícil competir com o Google porque as pessoas estão constantemente fazendo buscas e clicando, e o Google está recebendo esse ciclo de feedback. É a mesma coisa com a Tesla. Musk realmente gosta de tirar números do nada, não é? De 7 milhões para dezenas de milhões de carros. Mas desde o início a empresa produziu pouco mais de 5 milhões, não 7. E do jeito que 2024 está indo, eles também não vão chegar a 7 milhões até o final deste ano. No ano passado, eles fabricaram menos de 2 milhões de carros. 185 milhões de carros é um número alto, mas representa uma fração das vendas globais de automóveis. Ultimamente, a empresa não tem conseguido vender todos os carros que fabrica. Então, em algum momento, você tem que imaginar que todo mundo que queria um Tesla já terá comprado um. E com sorte aprendi com a experiência. Que decisão ruim. E claro, mencionando o Google nessa conversa, comparar buscas na web com uma série constante de decisões de vida ou morte, sendo tomadas por uma máquina mortal de 2 toneladas, definitivamente precisa ser destacado. Acho que também há algum potencial aqui para um elemento da AWS no futuro. Se tivermos uma inferência muito forte, onde você estaria? Porque temos o hardware 3 nos carros, mas agora todos os carros estão sendo fabricados com o hardware 4. O hardware 5 já está praticamente projetado e deve estar nos carros, com sorte, até o final do próximo ano. Existe a possibilidade de precisar funcionar mesmo quando o carro não está em movimento para realmente operar. Inferência distribuída, como na AWS, treinar um modelo de inteligência artificial, exige muitos computadores, mas executá-lo requer muito menos computação. Nome citado, AWS Amazon Web Services. Aparentemente, Musk ainda acha que está no mesmo nível de empresas multibilionárias ao fazer essas comparações. Musk quer que as pessoas acreditem nisso devido ao hardware presente nos veículos. De alguma forma, ele vai conseguir para si mesmo um mega supercomputador coletivo para usar como quiser. Consistindo em uma frota crescente composta por veículos de propriedade privada, imagine no futuro, caminhos com frota de 100 milhões de Teslas. Em média, eles possuem cerca de 1 kW de computação de inferência, totalizando 100 gigawatts distribuídos globalmente. Reunir 100 gigawatts de inteligência artificial é muito difícil. E mesmo em um futuro autônomo, onde o carro é utilizado em trajetos, em vez de ser usado 10 horas por semana, passa a ser usado 50 horas por semana. Mesmo assim, restam mais de 100 horas semanais em que o computador do carro poderia ser usado para outra coisa, e parece desperdício não aproveitá-lo. Agora, em vez de dezenas de milhões, ele fala de uma frota de 100 milhões de Teslas. Isso daria a Musk enorme capacidade de processamento chamada compute, que ele mesmo mede. Em termos de potência, compute é um termo estranho, um verbo usado como substantivo que acabou se consolidando na indústria. Será que alguém mais realmente mede processamento em potência, especialmente em gigawatts? Isso parece estranho. Tipo, qual é a taxa de conversão de gigawatt para exaflop? E Musk acha que é por causa disso. Seu carro fica parado por horas na semana. Ele deveria poder rodar inferência no seu carro quando você não o estiver usando, drenando ainda mais sua bateria devido ao consumo fantasma e degradando o computador refrigerado a líquido pelo uso contínuo. Nossa!
temos alguma ideia de como as coisas estarão boas em, digamos, 3 ou 4 meses, porque temos modelos avançados que são muito mais capazes do que o que está no carro, mas ainda tem alguns problemas que precisamos resolver. A 124 e a 125 poderiam ser chamadas de versão 13 e 14, pois são um retreinamento completo das redes neurais, bem diferentes. Musk dizer deveria sem dúvida ser considerado versão X+1 em uma teleconferência de resultados da Tesla é praticamente óbvio. Ele usou isso para a versão 10 e as pessoas bajularam ele, então ele usou de novo para a versão 11. Indo da 12 para a 13, todas as afirmações seguem visíveis no feed dele no Twitter. E toda vez que o software é atualizado, a frase favorita do Musk é "vai explodir sua mente". Ele definitivamente precisa de algumas novas frases de efeito para dar uma variada. No entanto, dito isso, a Tesla está muito atrás no grupo da autonomia. Portanto, nada impressionante e, na verdade, deveria ser chamado de golpe, algo que finalmente está sendo investigado pelo Departamento de Justiça. Os seguidores do Musk não aceitam essa realidade, mas esse é um problema deles. Obrigado. Vamos à próxima pergunta. A previsão de anúncio oficial sobre o cronograma do veículo de $25 mil. Você mencionou, estamos atualizando nossa linha de veículos futuros para acelerar o lançamento dos nossos veículos de baixo custo de uma forma mais eficiente em termos de CAPEX. Essa é a nossa missão, entregar os carros mais acessíveis aos clientes o mais rápido possível. Esses novos veículos serão produzidos em nossas linhas existentes e com capacidade disponível. Mudança Maser, usar todo o nosso CAPEX marginal antes de investir alto em CAPEX. É isso. Vamos falar mais sobre isso em 8 de agosto agora. A resposta dada aqui não responde à pergunta e também não identifica sobre qual veículo de baixo custo o palestrante está falando. Eles simplesmente dizem que, em algum momento no futuro, as mesmas linhas de produção que estão sendo usadas agora também serão capazes de produzir esses carros de baixo custo. E como resultado, vamos reduzir o CAPEX, ou seja, o investimento de capital necessário para cumprir a promessa desses veículos mais baratos, já que eles não vão precisar construir uma linha inteira nova. E isso é estúpido por 2 motivos. Primeiro, se há apenas um número limitado de posições disponíveis na linha, uma taxa de produção fixa por dia faz mais sentido para a empresa manter a produção do modelo de preço mais alto, porque mesmo com uma margem semelhante, os veículos mais caros gerariam mais receita real. 5% de um veículo de 25 mil é $1.250. De 40 mil, $2.000. Por que a empresa iria se dar ao luxo de perder $750 por vaga de carro na linha só por capricho? Sabendo que não só cada veículo de baixo custo vai gerar menos lucro, mas também que cada veículo de baixo custo potencialmente canibaliza as vendas do Model 3 e do Model Y, da mesma forma que o Model Y fez com o Model 3 agora. Além disso, por extensão, caso essas linhas sejam realmente intercambiáveis para os veículos que podem produzir, por que a Tesla produz o Model 3 de $40 mil se poderia entregar o $250 mil Roadster V2, que estão muito atrasados e já foram pagos integralmente para a série de fundadores desse veículo? Uma margem de 5% nesses veículos seria de $12.500 e finalmente tiraria esses carros e depósitos dos registros. Se alguém quiser preencher essa lacuna lógica aí, fique à vontade. Sério? A maneira de pensar na Tesla é quase totalmente em termos de resolver a autonomia e ser capaz de ativar a autonomia em rede para uma frota gigantesca. Pode ser a maior valorização de ativos da história quando a direção totalmente autônoma, sem supervisão, for possível em grande escala. Milhões de carros, isso vai ser 7 milhões de carros em mais ou menos um ano, e depois 10 milhões. E então, eventualmente, estaremos falando de dezenas de milhões de carros. Acho que até o fim da década serão dezenas de milhões de carros. Novamente falam das promessas vazias da Tesla sobre robotáxis, mas agora mencionam dezenas de milhões de veículos autônomos. Lembrando a todos, a pergunta era sobre detalhes e cronograma do veículo de $25 mil. Ninguém mencionou robotáxis, mas o assunto acabou indo para esse lado. Para evitar responder a pergunta, 4.400 pessoas votaram nela, representando 37 milhões de ações da Tesla. E foi esse o tipo de resposta vaga que eles receberam. Obrigado. Obrigado. Próxima pergunta. Como está o progresso da Cybertruck e da Ram? Alcançamos 1.000 unidades semanais há poucas semanas, cerca de 4 a 5 meses após iniciar a produção no fim do ano passado. Claro, o que importa é a produção em volume. É isso que reduz os custos e por isso nossos custos estão caindo. A aceleração ainda enfrenta desafios devido a novas tecnologias e limitações de fornecedores. Continuaremos acelerando este ano, focando em custo, eficiência e qualidade.
A produção da Cybertruck chegou a 1.000 veículos semanais. Novamente, uma verificação externa disso seria útil, mas vamos trabalhar com essa informação. Se esses blocos de aço inoxidável realmente tiverem 2 milhões de reservas feitas, com uma taxa de produção de 1.000 veículos por semana, como Musk e a Tesla afirmaram em várias ocasiões, então, novos pedidos da Cybertruck deveriam ter uma data de entrega prevista para algum momento em 2062. Se a Tesla dobrar a produção, o tempo de entrega cairia pela metade para 2043. Você pode acessar o site dos Estados Unidos e pedir qualquer versão da Cybertruck para entrega prevista em 2025. Você também pode ver o preço com asterisco em cada modelo, onde na parte inferior da página é possível notar como o preço padrão foi alterado para refletir uma economia de combustível esperada de 3.600 dólares americanos. Então, se for esse o caso, quem fizer o pedido hoje pode receber seu carro de lata dentro de um ano. A produção está em 1.000 unidades semanais. O total de pedidos em atraso deles é inferior a 52.000 e não 2 milhões como alegado. Até esta resposta curta mostra que poucos veículos produzidos já causam desafios de fornecimento, um dos quais nós já sabemos, vindo da seção que cobre os componentes de bateria de segunda linha que a Tesla está sendo forçada a usar. Agora, se você é um daqueles investidores que jogou uma grana na Tesla, achando que o número de 2 milhões de reservas era real, isso geraria um ganho inesperado de mais de 120 bilhões de dólares para a empresa. A realidade é que com a produção atual, você vai ter sorte se conseguir vender 3 bilhões de dólares por ano dessas coisas, até que o interesse pelo pior veículo dos últimos tempos desapareça. Se a empresa tiver sorte, pode conseguir margem de 5%. Isso equivale a cerca de 150 milhões de dólares, menos da metade do aluguel que Musk começou a pagar ao governo chinês pela Giga Shanghai no ano passado. Caso contrário, se não pagarem, a Tesla vai perder o terreno. A fábrica está localizada lá e, claro, isso incluiria tudo o que está em cima dela. O interesse pelo Tinfoil Kit diminui, com unidades já em estoque no site e preços de leilão das primeiras entregas caindo a cada venda. E algumas pessoas até recorreram a colocar uma placa de "vende-se" na janela quando o veículo está estacionado no shopping, certo? Obrigado. A próxima pergunta. Alguma das montadoras tradicionais entrou em contato com a Tesla sobre a possibilidade de licenciar o Full Self-Driving no futuro? Nós estamos negociando o licenciamento do Full Self-Driving com grande montadora. Obrigado. Obrigado novamente. Diversas interpretações para essa declaração, que não é nada nova. Musk fez a mesma afirmação inacreditável no ano passado para o segundo trimestre de 2023. Há motivos legítimos para duvidar que montadoras tradicionais estejam esperando a Tesla resolver a direção autônoma, pois a maioria já desenvolve seus próprios sistemas e possui classificações superiores à Tesla. A General Motors tem o Super Cruise, a Ford tem o Blue Cruise e a Mercedes já tem o Drive Pilot. Na verdade, se alguma montadora tradicional quisesse licenciar algo, esperaríamos que procurasse a Mercedes. Como o sistema já é certificado para o nível 3, a Toyota lançará um sistema de nível 4 em Tóquio este ano em percurso fechado, antes de ampliar seu alcance. Mas digamos que uma dessas empresas abandonasse seu próprio plano e decidisse, do nada, licenciar o software autônomo menos avançado do mercado. Literalmente o número 16 de 16 em 2023. Vamos fazer a pergunta que toda pessoa que não tem um desses carros deveria fazer. Quem é o responsável quando o Tesla Full Self-Driving inevitavelmente matar alguém enquanto opera um veículo que não é um Tesla? Como já dissemos, a Tesla já é notória por tentar fugir da responsabilidade quando seus carros causam um acidente. A Mercedes, por outro lado, se prontificou a aceitar a responsabilidade se a mesma coisa acontecer em um dos seus carros com o próprio sistema. Mas vamos supor que a Yugo voltasse a produzir carros em 2025 e quisesse adicionar o Full Self-Driving a uma nova versão elétrica do seu carro econômico. Então esse carro acaba atropelando uma criança em uma faixa de pedestres, como Dan O'Dowd registrou repetidamente em suas simulações do projeto Dawn com o Full Self-Driving. Quem vai responder pela acusação de homicídio veicular? O motorista que adquiriu uma tecnologia de segurança promovida por Musk como 10 vezes mais segura que um humano? Ou a empresa que criou a tecnologia defeituosa, ou a montadora que instalou isso no seu veículo? Isso precisaria ser um ponto de negociação claro com qualquer montadora que pense em usar o Tesla Full Self-Driving. E a montadora seria absolutamente tola se concordasse em isentar a Tesla dessa responsabilidade legal. Agora,
Durante a produção, a Tesla recebeu uma notícia da China que fez suas ações dispararem novamente. E isso tinha a ver com a Tesla operando software autônomo na China. O problema com o anúncio foi que a Tesla não esclareceu qual software de direção autônoma era. Parece que, ao ir à China, Musk concordou em licenciar o software de mapeamento da Baidu para os Tesla chineses. A Baidu está listada no mapa de desenvolvimento do Full Self-Driving, então isso de forma alguma foi uma validação do software da Tesla, apesar da Legião Muskrat investir ainda mais seus cheques de assistência social em ações da Tesla para aumentar o preço. Para sua informação, a China já tem robotáxis operando desde 2022 através da Baidu e de outras empresas. Incluir a Tesla nessa lista mostra que ela não lidera os veículos autônomos. Por fim, esperamos que a investigação criminal do Departamento de Justiça sobre a Tesla seja considerada para qualquer montadora pensando em tomar essa decisão. Se é que realmente existe alguém considerando isso em primeiro lugar, obrigado. Obrigado. Sobre o véu robotoxiano, o Elon já comentou, então só resta aguardar até agosto. A próxima pergunta é sobre o veículo de próxima geração, mas já discutimos isso. Vamos ao SEMI. Qual é o cronograma para escalar o SEMI? Então, finalizamos a engenharia do SEMI para viabilizar a produção em grande escala e baixo custo. Com o que aprendemos com nossa frota no projeto piloto e a frota da Pepsi, vamos expandir um pouco este ano. Como mostramos aos acionistas, já iniciamos a construção da fábrica em Reno. Primeiros veículos previstos para fim de 2025 com clientes externos em 2026. Ignorando duas perguntas que representam milhares de acionistas, milhões de ações e bilhões de dólares, porque este painel veio despreparado para respondê-las neste momento, agora estamos falando sobre a aceleração do SEMI. A apresentação mostrou esta foto do progresso da linha de produção da fábrica SEMI em Nevada, uma área nivelada de 70 acres, 28 hectares no deserto. Ao lado de outra unidade da Tesla em Sparks, Nevada, segundo o Google Maps, fomos informados que a empresa finaliza a linha de engenharia e se prepara para iniciar a produção em 2025, com entregas aos clientes e pacientes em 2026. Clientes que depositaram em 2017. Alguns desses compradores estão compreensivelmente cada vez mais frustrados com os atrasos e recorreram a fóruns em busca de conselhos. Aqui está o nosso conselho. Nunca compre um veículo ou sequer faça um depósito em algo que você não pode testar fisicamente, porque você nunca sabe quando. Ou, no caso da Tesla, o que realmente vai ser entregue. O evento de revelação do SEMI em 2017 foi iniciado por Jerome Guilhem, então vice-presidente de caminhões e programas que estava animado para apresentar o protótipo. Após ter papel importante no desenvolvimento do SEMI, eu estou pessoalmente muito apaixonado por caminhões e tenho orgulho de dizer que temos os melhores caminhões de todos os tempos. Vocês estão prontos para vê-los? Tragam. Jerome saiu em 2021 após alguns meses como presidente da divisão de caminhões pesados. Talvez a saída dele tenha algo a ver com as afirmações que Musk fez para aquele público sobre o SEMI há 7 anos. Tesla. O SEMI alcança 65 mph em inclinação de 5%. Você ganha 50% mais por milha que em um caminhão a diesel de 500 milhas de autonomia. São 500 milhas no peso máximo e velocidade de rodovia, com dirigibilidade superior à de um supercarro. Nós criamos uma versão picape do Tesla SEMI. É uma picape que pode carregar outra picape. Você poderá viajar para qualquer lugar do mundo na rede Tesla Mega Charge. Isso garante tarifas de eletricidade estáveis, pois virão da energia solar. Seu caminhão funcionará com luz solar. Todo caminhão que vendermos terá o autopilot aprimorado como padrão. Ele ajustará o torque em cada roda, evitando o efeito tesoura. Estamos garantindo que esse caminhão não vai quebrar por 1 milhão de milhas. Você nunca precisará trocar as pastilhas de freio. O caminhão a diesel classe A à prova de explosão termonuclear custará 20% mais por milha que o Tesla SEMI. Garantimos preço de atacado de 7 centavos por quilowatt, números reais. Mas e se houver um comboio? A tecnologia de comboio, a tecnologia de rastreamento, isso é algo que temos confiança de que podemos fazer hoje. 10 vezes mais seguro que um motorista humano, quero deixar claro, já podemos fazer isso. É suicídio econômico para os trens, isso supera os trens, isso eu acho é realmente bastante profundo. A produção inicia em 2019, se pedir agora, recebe parte do caminhão em 2 anos.
Se o chefe estivesse no palco fazendo esse tipo de promessa, sabendo que espera que a gente cumpra, nós também teríamos pedido demissão. Agora, voltando para um quadro específico aqui sobre a economia do semi versus o diesel, vamos ver como esses preços se mantiveram. Em 2017, o preço do diesel apresentado foi fixado em $250 por galão. Hoje, na Califórnia, o preço caiu para menos de $5, então é cerca do dobro. A tarifa de eletricidade era de $0,07 por kWh. Em 2024, apesar da fala de Musk sobre mega carregadores solares que garantiriam essas tarifas, vai custar mais de 30 centavos tarifa padrão da energia comprada pelas concessionárias da Califórnia. Fóruns de veículos elétricos indicam tarifas de até 50 centavos ou mais por quilowatt-hora. Agora, o uso custa de 4 a 7 vezes mais que em 2017. Usando os mesmos parâmetros de rota, esses números atualizados mostram outra visão da economia dos caminhões. Voltando à ligação, a voz na chamada diz que o lançamento do SEMI vai usar as informações coletadas durante a operação da frota de veículos da Pepsi, que foram entregues com grande alarde em novembro de 2022. Bem, ao menos parte da frota deles. A Pepsi espera desde 2017 pelos 100 caminhões encomendados. Só 21 foram entregues em novembro, totalizando 36 antes desta chamada do primeiro trimestre. Claro, a maioria, se não todos os outros clientes que deram depósitos desde 2017 foram deixados na mão até agora. Obviamente, ao serem entregues, a tecnologia de comboio que Elon Musk mostrou em 2017 não existe agora, assim como não existia antes. Ainda assim, isso foi destacado como grande atrativo do caminhão. Eles também não vão conseguir a autonomia de 500 milhas que Elon Musk prometeu nesses caminhões, nem a capacidade de reboque. A piada é que esses caminhões só fazem rotas curtas, levando paletes de batatas fritas do depósito da Frito-Lay. E mesmo assim, de acordo com uma matéria exclusiva publicada pela Motorhead em novembro de 2023, a autonomia de 500 milhas, na verdade, é talvez 400 em condições ideais. O preço e outros detalhes do caminhão ainda não foram divulgados em nenhum lugar. Nada sobre a tecnologia de comboio com autopilot avançado. E quanto àquela garantia de 1 milhão de milhas que Musk fez sobre o caminhão não quebrar, bem, todos nós vimos como isso funcionou. O estado natural do Tesla Semi parece ser rebocado por um guincho. Dos 36 veículos entregues à Pepsi em novembro de 2022, 8 já estavam quebrados em março de 2023. Os operadores passaram a chamar esses caminhões de Pontiac Aztek, o que mostra o quanto detestavam o veículo. Desculpa, era o Tesla Cybertruck, com aquela barraca ruim de $3.000 na caçamba curta. Fácil confundir esse lixo com o notório motivo de piada da Pontiac, que eles pararam de fabricar em 2005. Mas, voltando ao Semi, pelo que vimos nos testes do Semi no mundo real, os clientes ainda estão esperando pela entrega. Melhor torcer para que a empresa tenha uma epifania tecnológica até 2026. Caso contrário, o veículo que eles receberem provavelmente será semelhante a todos os outros modelos da Tesla que já estão nas ruas até agora, mal construído, superestimado e com desempenho abaixo do prometido. Se o Semi for prioridade para a Tesla limpar pedidos até 2026, talvez pudessem explicar o motivo. 693 funcionários da unidade de Sparks, Nevada, foram demitidos na última rodada de cortes em vez de requalificados para a linha de produção prevista. Não parece inteligente para uma empresa que depende da lealdade dos funcionários para apresentar seus resultados trimestrais. Certo? Mais perguntas. Nosso favorito? Podemos tornar a transferência do Full Self-Driving permanente em veículos totalmente entregues com autonomia de mercado de nível? Não. Ok. Sim. Há um trecho dessa ligação em que Musk parece especialmente claro como um completo narcisista ganancioso, agindo com uma impunidade que não condiz com sua participação atual na empresa. É bem aqui. Quando este artigo foi escrito em 2018, Musk tinha 22% da empresa. Atualmente, ele tem cerca de 13%. Ele não consegue mais acessar seu superpoder de veto majoritário que o mantinha no controle, antes de ser forçado a comprar o Twitter. Uma resposta de uma palavra para uma pergunta, com 3.400 votos, representando 28 milhões de ações ou mais de $500 milhão em dinheiro dos acionistas. Não há razão para um
um ativo comprado com seu veículo não ser transferido com ele ao mudar de dono, ou ser mantido pelo antigo proprietário para uso em outro veículo, conforme sua escolha. A razão lógica para Elon Musk recusar o pedido seria poder cobrar duas vezes, do comprador e do vendedor, ao usarem esse recurso em seus carros. É exatamente o que um babaca ganancioso faria, sem contar o fato de que Elon Musk não possui mais ações suficientes na empresa para tomar essa decisão ou qualquer outra de forma unilateral, sem a participação de outros acionistas ou membros do conselho. Ele costuma agir assim, tratando a Tesla como seu domínio pessoal, mas já não tem ações suficientes para vetar itens da pauta, por isso exige 25% de direito a voto. O controle da empresa vem disso, tirando dos demais acionistas da companhia. Talvez esses acionistas devessem adicionar mais uma questão para o dia 13 de junho às propostas votáveis na próxima Assembleia Geral sobre a continuidade da ditadura de Musk nessa empresa de capital aberto. O que eles podem fazer nesta página aqui no RTeslaCom. Próxima pergunta. Como está a aceleração da produção em Lathrop? Onde você vê a taxa de produção do Megapack no final do ano? Sim. Lathrop está elevando a produção como previsto. Com a segunda linha de montagem, vamos dobrar a capacidade de 20 para 40 gigawatts-hora anuais até o fim do ano. A linha já está comissionada e não há limites para aumentar a produção, devido aos ciclos de vendas mais longos dos grandes projetos. Geralmente, vemos os pedidos de 12 a 24 meses antes do envio, permitindo planejar a produção com antecedência de vários trimestres. Isso aumenta a capacidade da fábrica para acompanhar o crescimento dos negócios e pedidos. Nada a acrescentar aqui. Os Megapacks da Tesla, feitos com baterias de terceiros, têm mercado, mesmo que nenhum produto da empresa consiga carregá-los atualmente. E a CATL, que vem fornecendo tecnologia adormecida para o esforço de baterias da Tesla, por acaso tem um produto concorrente ao Megapack, chamado Tenner, que afirma ter zero degradação e mais capacidade do que o produto da Tesla. Com a expansão da linha de montagem da Assembleia Geral, a Tesla planeja produzir 40 gigawatts-hora anuais nessa categoria de armazenamento. Há um ano, esse número deveria ser mais que o dobro, com uma taxa de produção de 100 gigawatts-hora por ano, convencendo investidores sobre expansão para 1 terawatt-hora anual em 2022. Em 2023, eles conseguiram produzir menos de 15% desse número, e atualmente eles estão em 2% desse nível de produção no primeiro trimestre, esperando chegar a 4% até o final do ano. Grandes aspirações para um revendedor de baterias terceirizadas que depende de outros fornecedores. Isso encerra as perguntas dos acionistas que eles se deram ao trabalho de pegar no site de votação. Agora vamos para as perguntas ao vivo dos analistas e sobre o que eles estão mais curiosos.